12h03, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu anular todas as provas coletadas contra o ex-governador e atual deputado federal Robinson Faria no âmbito das operações Dama de Espadas e Anteros, deflagradas respectivamente em 2015 e 2017. Essas operações apuram um suposto esquema de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A decisão de Toffoli foi proferida nesta quinta-feira, ontem, em um habeas corpus. Com a decisão, estão declaradas como inservíveis qualquer prova, todas as provas coletadas durante as investigações contra o ex-deputado e ex-governador Robinson Faria. No raciocínio mais direto, sem prova não há acusação, porque a acusação ela carece de prova para ter seguimento e, consequentemente, se conseguir, no âmbito da justiça, por quem acusa, conseguir a condenação. Então, o ex-governador Robinson Faria está totalmente livre desses dois processos, duas operações que culminaram aí com o recebimento de denúncia, com o prosseguimento desse processo que estava no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, havia um trancamento de ação de uma delas no Supremo Tribunal Federal. E agora, com essa anulação das provas, o ex-governador está livre. Já havia uma decisão de suspensão da ação penal e agora o ministro acatou o argumento da defesa do deputado federal Robinson Faria. Os advogados do deputado alegaram que, como durante a Operação Dama de Espadas apareceram indícios do envolvimento de políticos com foro privilegiado, a 8ª Vara Criminal deveria ter remetido o caso imediatamente para análise da instância superior, no caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao invés de decidir em primeira instância os rumos da investigação. Ou seja, existiam investigados com foro privilegiado, portanto, não poderia, ter dado continuidade a uma investigação em primeira instância e sim na instância adequada. Ana, o ruim é muito difícil defender o Supremo Tribunal Federal num caso como esse. Aí você vai me perguntar por quê, Saulo? Porque você sabe onde foi que o ministro Dias Toffoli passou as férias? No Porto Brasil. Você sabe na casa de quem? Do ex-ministro Fábio Faria. O ex-ministro Fábio Faria é filho de quem? Do deputado federal Robinson Faria. Como é que eu vou julgar uma ação e eu estou na mesma mesa da ação partilhando o café da manhã, o almoço e a janta de uma pessoa com quem eu vou julgar? A imparcialidade nisso, Ana? Aí eu deixo o questionamento para os ouvintes. Será com quem eu divido a mesa do café, do almoço, da janta, eu vou ter imparcialidade para analisar? Fica muito difícil defender o Supremo Tribunal Federal e defender o ministro Dias Toffoli num caso como esse, onde ele partilhou durante um final de semana no Porto Brasil, em Pirangi, na casa do ex-ministro Fábio Faria, tendo a mesa ao lado, porque foi ao lado, de fato, Robinson Faria, que ele agora anulou o seu processo, colocando de maneira técnica que as provas foram mal constituídas. Fica difícil acreditar no judiciário brasileiro falando especificamente desse caso. Veja só, existem duas situações aí, Saulo. Primeiro, acho que não se deve generalizar, você fala na instituição, defender o Supremo. No caso, nesse mas caso. Não é o Supremo, foi um ministro que tomou uma decisão. Ele tem nome, sobrenome, tem CPF. Né? É um ministro que tomou uma decisão. O outro ponto nesse caso é absolutamente inadequada a presença de ministros na residência de partes ou de familiares de partes. Isso serve tanto para ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que foram para o churrasco na casa do presidente Lula, como para Dias Toffoli, que esteve aqui na casa de Robinson Faria, cujo processo ele iria julgar mais adiante. Mas há também um outro detalhe. Concordo com você, quebra a imparcialidade, quebra o princípio da impessoalidade, tão criticado e tão buscado agora nessa indicação de Zanin, por quem criticou a questão do princípio da impessoalidade.
quebra esses dois princípios. Porém, é preciso que a gente veja se a decisão dele realmente tem consistência jurídica. Isso. Ela tem consistência jurídica porque o simples fato de Toffoli ter vindo aqui ao Rio Grande do Norte não quer dizer que ele vai julgar em favor de Robson ou contra Robson. Uma coisa nem outra. Mas não fica a interrogação? Não. No macula, mas a mesmo que tenha no macula, Túlio? Não, macular é muito forte. Eu acho que cria uma certa desconfiança, fragiliza, na verdade, porque se essa decisão tivesse sido de outro ministro, como vai o amigo? Que deveria ter sido. Ele não deveria ter declarado que seria... Alegar suspeição pela ligação de vínculo. Porque eu não vou pra uma casa de um inimigo passar o final de semana. Você vai, Túlio? Mas não. Detalhe, você tá falando que ele veio há alguns anos passar... Não, foi o ano passado. Ano passado. Ano passado, passar na casa de Fábio Faria, não na de Robinson, mas que é Robson o esteve julgado. presente. O filho e o pai... Na casa de Robson. Foi na casa de Robson. Lá em Porto Brasil é na casa de Robson. Não, é na casa de Fábio. Fábio Faria tem uma casa no Porto Brasil. Os dois têm, mas Fábio tem. Mas partilharam a mesma cozinha, na mesma mesa, mas aí deixa eu lhe dizer, para um magistrado, né, se declarar suspeito em relação a um caso, ele precisa ter uma amizade íntima com os envolvidos no processo. Então, assim, ele não se sentiu com amizade com o julgado, com o Robinson. Eu vou passar ou uma inimizade notória, né? Então, assim... Não, aí não. E é um caráter muito subjetivo. Você passar o final de semana na casa de desfrutando da família dele, a suspeição de um magistrado é um ato... É subjetivo. É subjetivo. Ele pode, mesmo tendo passado lá, ele se considerar convicto e apto a julgar. Exatamente. E dizer, eu não vou levar em consideração aquela picanha saborosa que eu comi lá em Pirangi. 12 anos. Não, e tirando a brincadeira, na verdade, ele pode dizer, não, eu vou pegar aqui os autos do processo, vou embasar minha decisão para dizer se ela é favorável, se ela é contra, né? E aí, por isso que eu falo na questão da consistência técnica. A decisão precisa ser técnica. E nesse caso, parece que a defesa atuou de uma forma técnica e por isso o ministro acolheu os fundamentos, os argumentos. Porque se durante o período da investigação e da Operação Dama de Espadas, a gente lembra que Robinson já não era mais da Assembleia, já era governador, né? Então ele tinha foro privilegiado. E se ele fosse presidente da Assembleia, também tinha o foro privilegiado. Então, de qualquer forma, né, o fato de envolver o nome dele já tiraria essa investigação e a condução de um juiz de primeira instância. É por isso que eu acho que a gente, quando discutir uma situação dessa, vale muito mais o fato, a consistência jurídica ou não, do que a desconfiança sobre o próprio ministro. Eu acho que na hora em que, como disse, vou só reforçar o que a gente já conversou, não é de bom grado se colocar um ministro, seja ele de qualquer tribunal, principalmente daquele tribunal que vai chegar um processo de alguém lá. Nós não criticamos aqui Alexandre de Moraes e pelo Gilmar fato, Mendes exatamente. por terem ido ao Palácio da Alvorada pro churrasco do presidente. Não existe justificativa. Não existe justificativa para... Ana, você criticou o fato também deles terem ido. Aí se Alexandre julgar um processo pro Lula, não, eu acho que isso não vai ser maculado a ida casual dele. Eu vou dizer a mesma coisa. Vamos ao fato em si naquele momento. Mas Túlio, deixa a suspeição. Claro que sim. Não, deixa a interrogação. A gente não está dizendo que concorda com a participação, a presença de magistrados e a amizade pública de magistrados, apesar de que os magistrados são pessoas comuns, normais, eles têm direito a ter as amizades, a vida social por isso que existe a suspeição. Mesmo subjetiva. Eu discordo piamente de vocês em relação a dizer que eu vou sentar na mesa do inimigo. Quer dizer que eu não tenho amizade. A Ana disse que porque tem ele não considerou uma amizade. Eu passar o final de semana na casa de Túlio. Eu tive na casa da irmã de Túlio agora, em Mossoró, comendo, bebendo. Vou me declarar suspeito quando eu for julgar o juiz, magistrado, vou julgar um processo de Túlio.
tendo partilhado com a família dele o final de semana. Isso aí não dá. Eu discordei na Karina quando ela minimiza a questão da amizade. Ninguém vem, o cabo vai sair lá de Brasília pra casa do inimigo, não. Então ele vem pra um hotel aqui na Via Costeira, em Pirangi, em Pipa. Só o que tem. É, só o que tem. Ele veio porque existe uma relação de amizade, né? Uma relação. Agora, essa relação... Com Fábio. Oh, meu Jesus, não, aí não queira... Não, eu só tô dizendo que são pessoas diferentes. Aí Robson lá na mesa, do lado dele. Vai que o ministro não se sentiu amigo de Robinson. Oh, meu Deus. Como eu tô dizendo, suspeição é subjetiva, né? E outra... Só lembrando que Robson esteve lá também. Se o Ministério Tava na mesma mesa, ao lado. E assim, esses argumentos que vocês estão levantando aqui são extremamente pertinentes. E eu acredito que se o Ministério Público, né, não se sentir convencido da decisão técnica do ministro do Supremo Tribunal Federal, deve recorrer. Eu acho que foi a água do mar de Pirangi. Eu acho que independente desse caso específico, os ministros do Supremo, aliás, ministros, magistrados, precisam ter muito mais cuidado, né? Eu tenho amigos juízes que eles não têm vida social, muitos deles, na cidade onde eles operam, onde eles trabalham. Por quê? Porque ou ele vai ter amigos ou ele vai ter inimigos naquela cidade. E para julgar, ele não pode ter nem ódio nem amor. Então, na hora em que tem, a pessoa precisa se afastar um pouco disso, criar uma equidistância. É o que está previsto na lei. Exato, a lei estabelece. Então, se a mais alta corte de justiça do país não vislumbra isso como um impedimento, não é legal do ponto de vista de um julgador estar com um julgado, com alguém que vai. Lembrando que essa alegação, né, essa suspeição, ela pode ser levantada pelas partes, né, tanto por quem acusa quanto por quem se defende, e são os próprios pares, né? Se o juiz, se o magistrado, ele não aceitar aquela alegação de suspeição, se ele não se autodeclarar suspeito, os pares vão julgar. E aí também é uma decisão que cabe à própria justiça. Agora aí vem uma outra situação que depois de um caso como esse, já que as provas foram, do ponto de vista formal, elas foram destruídas, trituradas, inservíveis, elas já não existem. Nesse caso, a pergunta que se faz: Robson é inocente ou foi descondenado? Não, ele não foi nem condenado. Calma, deixa eu concluir, né? O mesmo raciocínio que se fazia para Lula pela anulação do processo, sem levar em consideração o mérito das acusações, pelas falhas processuais, que todo mundo falava sobre isso, é o mesmo raciocínio. Eu não vejo diferença alguma, são os mesmos raciocínios sem entrar no mérito, nem de um nem quanto à sua pergunta, dá para dizer se o ex-governador dá para dizer que o ex-governador Robinson se o ex-governador Robinson é inocente? Não. A decisão foi durante ainda o curso de um processo, né, com direito inclusive à ampla defesa, para que as provas que foram produzidas por um juiz incompetente, na visão do ministro do Supremo Tribunal Federal, são provas inservíveis, porque ele não tinha a competência na instância correta para levar o caso adiante. Então, nesse caso, o governador Robinson, o ex-governador Robinson, o deputado Robinson, ele sequer vai ser julgado, né, nesse processo que está em curso, utilizando aquelas provas inservíveis. Pode o Ministério Público apresentar uma nova denúncia contra o ex-governador? Com que provas? Pode. Não utilizando essas. Outras provas independentes, sim. Então não dá para dizer se ele é inocente porque ele não foi julgado. Não dá para dizer que ele é um Ele é inocente, sim. Eu digo assim... ele é inocente porque a Constituição diz que a gente só existe culpa quando existe uma condenação transitada em julgado. Pronto, mas... Então pode-se dizer com todas as letras. Significa... Robson Mesquita de Faria é inocente desse processo. Mas aí calma. O juiz, ele não... né, o Toffoli não disse, é inocente, está absolvido. Não precisa. Né? Ele simplesmente trancou o processo contra... Ele rasgou as provas. Tirou as provas. Então, o ex-governador sequer foi processado e condenado. Processado, Por sim. isso mesmo, também não dá para dizer que ele é um descondenado. E aí você faz uma analogia com Lula. Lula não. Lula foi processado, condenado em primeira instância,
condenado em segunda instância, Certo. condenado em terceira E o instância. resultado final, qual foi? E no final ele foi descondenado, porque o Não. processo foi anulado. Anulado. Qual é a diferença aí da anulação, Não, da anulação de provas ou do processo? Me explique. Um chegou a ser condenado. Não interessa. A Não, questão... interessa. Não, claro Interessa. que não. Deixa eu claro terminar. Que... Vá, conclua. Um foi condenado e foi descondenado. O outro ainda estava sendo processado e o processo foi trancado. Sim, é isso que eu tô Então dizendo. são diferentes, os casos são A diferentes. diferença é a cronologia, que o de Robson, ele primeiro trancou a ação e depois o juiz, depois de trancada, ele conseguiu anular as provas, ou seja, não tem como seguir, ela vai seguir com que provas? Então é a mesma coisa. No caso de Lula, existiam provas, existiu tudo isso. Lá não foi uma situação de anular provas especificamente. Olha, a gente vai anular a prova daquele triplex por isso ou por aquilo. Não, se anulou todo o processo. Portanto, as duas situações têm simetria. Elas são exatamente iguais, porque a gente não está tratando não são iguais. nós não estamos tratando Não são aqui, iguais. não estamos tratando aqui do mérito das condenações que ocorreram e sim do resultado que proporcionaram em ambos os casos. Essa é a situação que está se tratando. Você está querendo entrar no detalhamento. Se for para entrar no detalhamento... Não, mas o direito é detalhamento. Mas o detalhamento não existe nenhum nem outro. Tanto é que no caso de Lula, de Lula, o processo foi anulado e foi encaminhado para a instância correta, mas não houve sequer anulação das provas. Minha querida, só para você ter uma ideia. Foi anulado o processo completo. A condenação foi... As provas estão dentro do processo. Mas o juiz não considerou as provas ilegais. Mas considerou mais do que as provas, considerou todo o procedimento. Não, é superveniente. Claro, você é superveniente a tudo. É a sua opinião. Só estou dizendo que são situações absolutamente... E eu estou dizendo que são absolutamente diferentes. Exatamente, mas eu estou dizendo e estou mostrando, estou justificando e estou colocando os conteúdos da situação. Em um caso, não houve julgamento, houve anulação das provas. No outro, houve um julgamento totalmente imparcial, incorreto e ilegal. Com as provas válidas. E anulação. Como a prova vai estar válida se o julgamento foi todo anulado? Túlio, as provas foram... Deixa eu concluir, você não pede para concluir? As provas foram válidas, tanto você que só quer falar. Partiu para uma outra instância com as provas. Agora, qual a diferença agora de Lula? Lula tem mais de 70 anos. Para o processo recomeçar na instância correta, mesmo com as provas válidas, não daria tempo para ele ser condenado. Então, nesse caso, a gente tem, só para concluir aqui rapidinho, Sal. Nesse caso, a gente tem uma situação, no caso de Robson, bem mais benevolente, bem mais acolhedora do que no caso de Lula, porque o processo foi todo anulado e, teoricamente, ele voltaria com tudo que estava lá. No de Robson, acabou-se. Acabou, jogaram no lixo as provas, não tem nem início. Então, por isso que eu estou dizendo que há uma simetria, há uma semelhança, há uma igualdade nas duas situações, porque ambos foram anulados. Com o caso de Robson, com a vantagem maior, por quê? Porque o dele vai ter início com o quê? Com que prova? Se as provas que consistiam na elaboração da denúncia, elas foram trituradas, elas foram jogadas no lixo, que provas serão mais levadas só adiante? Só para concluir, girar a pauta, o porquê de eu estar questionando tudo isso, e muito estranho a saída do ministro, porque o MPF, o Ministério Público Federal, apontou que durante as investigações, o ex-governador Robson Faria tentou obstruir e evitar as investigações. Quem está dizendo é o Ministério Público Federal.